Shalom, shalom, Lekulan, Haverim, Haveruts. Eu sou Efraim Ben Sivi Uriel. Estarei agora voltando à série de estudo de Sheu da Torá. Nós sabemos que a Torá são luzes para a nossa alma. Muitos interpretam no seu conhecimento de literarismo, mas o literal é chamado dentro da Kabbalah como uma árvore que não dá fruto. Nós vamos entender passo a passo, um pequeno Sheu, as luzes que iluminam a nossa alma, que é os ensinamentos místico e cabalístico da Torá. E hoje eu vou falar sobre um pequeno objeto que é muito importante para a nossa elevação da nossa alma, que é uma mezuzá. O que é uma mezuzá? Porque está escrito que o Eterno manda nós colocarmos, escrever versos da Torá, versos de consciência, de conhecimento da alma para a luz do Borê nas nossas portas. Quero dizer para vocês que a mezuzá é um símbolo, é algo muito importante para a nossa casa, ao qual o Eterno determina, é a casa da nossa alma aqui em Mahut. Mahut é esse universo de reino de matéria. E aqui eu estou preparando essa minha mezuzá. Sabemos que temos 3 letras, que é o Shin, o Dalet e o Yod. Porque o Eterno manda fixar o seu nome e palavras de luzes da Torá na nossa porta. Quero dizer para vocês, passo a passo, o significado literal e espiritual de conexão, de luzes, de entendimento que nos dá a elevação espiritual com o Boré. Aqui nós temos, diante da nossa casa, batentes, ao qual dá segurança à porta. E a palavra batente, no hebraico moderno, é mezuzá. Mas nós temos 3 batentes. E nesses 3 batentes, é óbvio que nós devemos pegar o batente da parte direita e escrever palavras do Altíssimo, palavra de ensinamento das mitzvot do Eterno. E escrever um verso ao qual o mais importante, o Shema. Mas diante de escrevermos no lado direito do batente, a entrarmos e ao sairmos nesse batente ao lado esquerdo. Então, nós sabemos que quando nós saímos de dentro da casa, fica no lado esquerdo. E quando nós entrarmos, fica no lado direito. Essa questão, por que no lado direito? O lado direito corresponde à energia da emanação do Eterno, do sistema emocional da alma, do sistema emocional do homem, é Hesed, bondade. Então, essa é uma base que a palavra de Hashem, dentro de nós, tem que estar sempre no lado direito, que é a bondade. Então, nós sabemos que nós fixamos no lado direito de nossa vida, de nossa caminhada para com o Eterno, as palavras do Eterno. Quero deixar bem claro para vocês que a palavra mezuzá
há uma força de energia muito positiva. Eu grifei aqui a palavra mezuzá. Mas o que tem de tão importante nós fixarmos verso da Torá como o Shema Israel e, bom, citar o Salmo 121 no verso 6 e 7. O Salmo 121, 6 e 7, nós sabemos que o Eterno guardará a nossa entrada e a nossa saída. Quando nós fixamos e nós olhamos para os dizeres da mezuzá ao entrar em ossaísmo, há um anjo, e esse anjo proclama um verso que está escrito em Salmo 118, no verso 20, que está escrito Ze Rachá Hashem Sadikim Yavô Vô. Por que o anjo cita esse verso? Por quê? Porque esse verso corresponde que o Eterno é guardião das portas. O Eterno é o protetor da nossa entrada e da nossa saída. Então, essa é o portão que nós entramos diante do Eterno. Se vocês conferirem esse verso, que está em Salmo 118, no versículo 20, ali está uma proteção. Quero dizer para vocês qual é o motivo de nós termos essa energia, nós termos sermos guardados pelo Eterno dentro de nossa casa literal e dentro da nossa casa espiritual. Quero dizer para vocês que nós fixamos a mezuzá no lado direito e no lado dentro da mezuzá nós temos, ao qual nós vemos a palavra do nome do Eterno Shaddai. E esse nome Shaddai há um acróstimo que se diz o Shin, que se diz Shomé, o Dalet, Toletod, e o Yod corresponde a Israel. Nós, como olhamos para a mezuzá e tem o nome do Eterno Shaddai, ali está um acróstimo que Shin, de Shomé, é guardião, Deletotes significa das portas de Israel. Por isso que todo aqueles que é direto a Hashem, aqueles que têm a sua fé única no Eterno, ele é guardado pelo Eterno, tanto na sua casa como em sua vida diária. Digo mais para vocês que os nossos atos dentro de casa, no nosso lar, ao qual nós praticamos, seja por palavras, por briga, por mal entendimento, as nossas ações que nós praticamos dentro de casa, existe um anjo. E esse anjo, ao qual, pelas nossas ações, nós criamos essas energias negativas. Então, quando um lar está com problema, às vezes gritaria, às vezes palavras obscenas, confusão, discussão, esses atos de ações nós criamos Shedim. É tanto que esse Shedim, ele corresponde ao anjo da morte. Vou explicar para vocês por quê. Se a mezuzá, que é batente, tem 3 ficção, nós correspondemos a esse batente, a essa mezuzá, como mezuzot. E a palavra mezuzot, dentro dessa palavra mezuzá, mezuzot, tem uma palavra que significa anjo da morte, ou mover a morte. E para nós movermos essa morte, que é uma morte
espiritual, devido às nossas ações de tribulação dentro dos nossos lares, nós fixamos a mezuzá em cada porta de nossa casa. Só não pode fixar o nome do Eterno, versos da Torá, na porta do banheiro. Aqui está a palavra mezuzot. Se nós tirarmos essas duas letras, o zai, e nós colocarmos aqui zai, a palavra zai, esses dois zai aqui, corresponde a zaz. E zaz significa mover em hebraico. Se nós perguntarmos como é que se escreve mover, significa zaz, que são esses dois zai. E se nós tirarmos aqui, fica mot. Então, move a morte, o anjo da morte. Por quê? Porque a mezuzá move as energias que dá morte, que apaga as luzes do borê de conexão, de união com o Kadosh Baruhu. Por quê? Porque a mezuzá é um ato ao qual o anjo do capítulo 118, no verso 20, explica que aquela casa, aquele lar, está protegido pelo Eterno. Nós sabemos que todas as casas, desde o tempo do Egito, da saída do Egito, o Eterno mandou fixar nos umbrais da porta um julgamento de justiça, um julgamento de libertação. Então, toda casa daqueles que são direto ao Eterno tem que ter essa mitzvah. Esse é o entendimento da mezuzá. A mezuzá corresponde a mover a morte, a mover todas as energias negativas. Por quê? Aí sim, não tem como um anjo entrar neste lar que está protegido. Mas o mais importante da mezuzá, ao qual a Cabala nos ensina, é nós colocarmos a mezuzá dentro de nós, que é a Shekinah. A Shekinah, a presença do Eterno dentro de nós, o nome do Eterno dentro de nós, a Torá dentro de nós, essa é a verdadeira mezuzá. Shalom, shalom. Peço que vocês entendam e pratique essa mitzvah que está escrito em Bar Midbar, no capítulo 15, no verso 36 e 37. Em Números. Shalom, shalom.